Você planta, você rega, você acha que está fazendo tudo certo. E a planta não cresce. Olha isso. Ela não morre, mas também não vive de verdade. Fica parada, estagnada, como se o tempo tivesse parado para ela. E aí você pensa, falta adubo. Coloca mais adubo. Nada. Pensa, falta água. Ajusta a rega. Nada. Pensa, é o sol. Muda de lugar. Nada. A planta continua lá, sobrevivendo por teimosia, mas sem crescer, sem prosperar, sem dar o que deveria dar. Repara nisso aqui. Esse momento de desespero é mais comum do que parece. A maioria de quem cultiva plantas já passou por isso. Já ficou olhando para uma planta sem entender o que estava errado. Já sentiu aquela frustração silenciosa de não conseguir resultado mesmo fazendo tudo certo. Mas aqui vai uma verdade que vai mudar o jeito que você enxerga esse problema. O erro não está na planta. O erro não está no adubo. O erro não está na água. E o erro não está em você. O erro está em algo que você não consegue ver. Algo que está ali, no solo, embaixo de tudo. Invisível para os seus olhos, mas que controla absolutamente tudo o que acontece ali dentro. Isso muda tudo, porque quando você entende onde está o verdadeiro problema, tudo passa a fazer sentido. Todos aqueles anos, tentando ajustar o que não precisava ser ajustado. Todos aqueles produtos comprados à toa. Todas aquelas tentativas que não funcionaram. Tudo começa a ter uma explicação. E essa explicação tem um nome: microvida. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora. Dentro do solo existe um mundo completo, um mundo vivo, que não dá para ver a olho nu, mas que está lá o tempo todo. Um mundo invisível cheio de vida. Fungos, bactérias e outros seres microscópicos trabalhando o tempo inteiro. E agora pensa. Imagina quanto disso existe em um vaso médio, em um canteiro, em uma horta, em um campo inteiro. Estamos falando de uma quantidade de vida impossível de visualizar. Uma quantidade de atividade que nunca para. Um trabalho que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem descanso, sem folga. E é exatamente esse trabalho que faz a planta crescer. Não é o adubo que você joga por cima. Não é a água que você despeja. São esses organismos invisíveis que pegam tudo aquilo e transformam em algo que a planta consegue usar. Vou te mostrar como isso funciona na prática. A planta não come como você come. Ela não mastiga. Ela absorve pelas raízes. E só consegue absorver o que está na forma certa. Quando você joga um adubo orgânico no solo, ele não vai direto para a planta. Ele precisa ser processado primeiro. Precisa ser quebrado, transformado. E quem faz isso? A microvida. São os micro-organismos do solo que quebram a matéria orgânica. São eles que liberam os nutrientes presos dentro dela. São eles que transformam tudo em formas que a raiz consegue absorver. São eles que fazem a ponte entre o que está no solo e o que chega até a planta. Sem essa ponte, nada chega a lugar nenhum. Repara só, é como se você enchesse uma panela de ingredientes frescos e nutritivos, mas o fogão estivesse desligado. Os ingredientes estão lá. A comida poderia ser maravilhosa, mas sem o fogo, nada cozinha. Nada se transforma. Nada fica pronto para ser usado. No solo, a microvida é o fogo. É ela que acende o processo. É ela que faz tudo funcionar. Mas a microvida não faz só isso. Os fungos, por exemplo, formam redes invisíveis que se conectam com as raízes das plantas. Essas redes funcionam como uma extensão das raízes.
Como se a planta ganhasse mais alcance, mais braços para buscar água e nutrientes. Uma planta com essa rede ativa consegue acessar partes do solo que sozinha nunca alcançaria. Consegue fazer isso gastando muito menos energia. Isso muda tudo. Porque uma planta que gasta menos energia buscando recursos tem mais energia para crescer, para produzir folhas, para desenvolver flores, para criar frutos, para se tornar tudo o que ela é capaz de ser. E as bactérias, elas fazem algo igualmente impressionante. Algumas pegam o nitrogênio do ar e transformam em algo que a planta consegue usar, basicamente fabricando adubo do zero. A partir do ar, outras estimulam o crescimento das raízes. Outras protegem a planta contra doenças. Outras criam condições que atraem ainda mais vida para o solo. É um ciclo. Um ciclo que se alimenta e se fortalece. Agora presta atenção porque isso é importante. O solo vivo não funciona como um depósito de nutrientes. Ele funciona como um organismo. Um organismo vivo, que respira, que se alimenta, que cresce, que evolui. Quando esse organismo está ativo, tudo flui. Os nutrientes circulam. A água é absorvida com eficiência. As raízes crescem saudáveis e profundas. A planta recebe o que precisa, no momento certo, na quantidade certa. Mas quando esse organismo está comprometido, tudo trava. Os nutrientes ficam presos. A água não penetra direito. As raízes ficam fracas. A planta sofre mesmo que você faça tudo certo na superfície. É como um corpo humano com as artérias entupidas. O coração bate. O sangue existe. Mas a circulação não funciona. E os órgãos sofrem as consequências. Olha isso. Você já viu aquele solo escuro, fofinho, que tem um cheiro bom? Aquele cheiro de terra molhada depois da chuva? Esse cheiro é produzido por micro-organismos. Quando você sente esse cheiro, você está sentindo a microvida ativa. Você está sentindo o solo saudável. Agora pensa no solo compactado, cinza, duro, sem cheiro ou com cheiro ruim. Aquele solo que não absorve água, que racha quando seca. Esse solo perdeu a microvida. E o resultado aparece diretamente na planta. A planta não cresce porque o sistema de suporte dela foi desativado. É simples assim. É direto assim. O problema é que muita coisa que a gente faz no dia a dia compromete essa microvida. O uso excessivo de fungicidas e pesticidas, por exemplo. Esses produtos não distinguem. Eles matam o fungo ruim. E matam junto o fungo bom. Matam a bactéria patogênica. E matam junto a bactéria benéfica. Aplicação após aplicação, o solo vai perdendo sua vida. O excesso de fertilizante sintético também faz isso. Quando você sobrecarrega o solo de nutrientes em forma mineral, a microvida fica sem função. Sem trabalho, ela diminui. Sem ela, o sistema fica dependente do externo. E cada vez você precisa de mais para ter o mesmo resultado. A compactação é outro problema. Sem espaço entre as partículas, os micro-organismos não sobrevivem. Aquele cheiro de terra molhada depois da chuva, esse cheiro é produzido por micro-organismos. Quando você sente esse cheiro, você está sentindo a microvida ativa. Você está sentindo o solo saudável. Agora pensa no solo compactado, cinza, duro, sem cheiro ou com cheiro ruim. Aquele solo que não absorve água, que racha quando seca. Esse solo perdeu a microvida. E o resultado aparece diretamente na planta. A planta não cresce porque o sistema de suporte dela foi desativado. É simples assim. É direto assim. O problema é que muita coisa que a gente faz no dia a dia
compromete essa microvida. O uso excessivo de fungicidas e pesticidas, por exemplo. Esses produtos não distinguem. Eles matam o fungo ruim e matam junto o fungo bom. Matam a bactéria patogênica e matam junto a bactéria benéfica. Aplicação após aplicação, o solo vai perdendo sua vida. O excesso de fertilizante sintético também faz isso. Quando você sobrecarrega o solo de nutrientes em forma mineral, a microvida fica sem função. Sem trabalho, ela diminui. Sem ela, o sistema fica dependente do externo. E cada vez você precisa de mais para ter o mesmo resultado. A compactação é outro problema. Sem espaço entre as partículas, os micro-organismos não sobrevivem. Sem eles, o solo vira uma massa inerte. E tem mais. Sol direto sem cobertura vegetal. Ausência de matéria orgânica. Água muito clorada. Revolvimento excessivo. Cada uma dessas práticas já é capaz de comprometer a microvida. Juntas, elas criam um solo que parece terra, mas não funciona como terra. Se atenta nisso. Olha só o que acontece quando você para pensar nisso. A planta que está no seu jardim agora. Aquela que não cresce. Aquela que você já tentou de tudo. Ela não está esperando mais adubo. Ela não está esperando mais água. Ela está esperando que o sistema debaixo dela seja restaurado. Porque sem esse sistema, nada que você faz na superfície resolve. É como pintar as paredes de uma casa com a fundação rachada. Parece bonito por um instante, mas o problema continua lá, crescendo. Silenciosamente. Isso é o que acontece na maioria dos jardins, hortas e cultivos do mundo. As pessoas cuidam do que veem e ignoram o que não veem. E o invisível continua falhando. E a planta continua sofrendo. Quando você entende que o problema está na microvida, a solução muda completamente. Você para de comprar mais adubo. Você para de tentar corrigir na superfície algo que está errado nas profundezas. E você começa a pensar diferente. Você começa a pensar em ativar o solo, em trazer a vida de volta, em criar as condições para que a microvida retorne, se multiplique e faça seu trabalho. Isso pode ser feito com matéria orgânica de qualidade, com compostos vivos como humus e bocashi, com coberturas de palha que protegem o solo e alimentam os micro-organismos, com a inoculação de fungos e bactérias benéficas, com a redução dos produtos que estão destruindo essa vida. Não existe fórmula mágica. Não existe produto milagroso. O que existe é a compreensão de que o solo precisa estar vivo para funcionar. Isso muda absolutamente tudo, porque agora você sabe onde olhar. Olha isso mais uma vez. A planta que não cresce não está pedindo mais adubo. Ela está pedindo um solo que funcione. A planta que não produz não está pedindo mais água. Ela está pedindo que alguém ative o sistema que vai distribuir essa água corretamente. A planta que adoece com frequência não precisa de mais defensivo. Ela precisa de um solo vivo que a proteja naturalmente, que fortifique suas raízes, que ative seus mecanismos de defesa. Tudo isso depende da microvida. Tudo isso começa no solo. Tudo isso passa por aquele universo invisível que existe embaixo de tudo. Quando esse universo está ativo, você vai ver a diferença. Não amanhã, mas em algumas semanas, o solo começa a mudar. Fica mais escuro, mais fofinho. Aquele cheiro volta. As minhocas aparecem. Isso é sinal de vida. É sinal de que o sistema está se reorganizando. E aí, algo incrível acontece. A planta responde, sem você mudar mais nada, sem você comprar nada novo, sem você fazer nada diferente na superfície. A planta cresce
porque finalmente tem um sistema de suporte que funciona. Ela cresce porque o invisível começou a trabalhar a seu favor. Presta atenção aqui. Você passou semanas, talvez meses, tentando resolver o problema errado, tentando adicionar o que estava faltando na superfície, quando o que estava faltando estava embaixo, no solo, na vida que deveria estar ali. Esse entendimento é poderoso, porque a partir de agora você não vai mais olhar para uma planta doente e pensar em produto. Você vai olhar para o solo, vai perguntar o que está matando a vida ali dentro e vai trabalhar para restaurar essa vida. Esse é o ponto que eu quero que fique com você. Você não estava fazendo errado. Você estava olhando para o lugar errado. A maioria das pessoas olha para a parte de cima, para as folhas, para os galhos, para a planta em si. E a resposta está embaixo. Está no que não aparece, no que não é visto, no invisível que controla o visível. Isso é a microvida. Isso é o solo ativo. Isso é o que muda o jogo quando você finalmente entende. Não é teoria complicada. Não é ciência para especialistas. É uma verdade simples que a natureza usa o tempo todo, que as florestas usam sem nenhuma intervenção humana, que funciona em qualquer clima, em qualquer planta, em qualquer sistema, porque a natureza não precisa de adubo sintético. A natureza não precisa de pesticida. A natureza tem a microvida. E a microvida faz tudo. Presta atenção no que vem agora. Nos próximos vídeos desse módulo, a gente vai entrar fundo nesse assunto. Você vai aprender como identificar se o seu solo está ativo ou não. Vai aprender as formas práticas de ativar essa microvida. Vai entender quais produtos e práticas podem estar destruindo esse sistema. E vai aprender como montar um solo que trabalha para você. Um solo que alimenta a planta, que protege a planta, que faz a planta crescer sem você precisar forçar nada. Porque quando o solo está vivo, tudo flui e o seu trabalho muda completamente. Você deixa de tentar resolver problemas na superfície e começa a construir um sistema que funciona por dentro. Se você chegou até aqui, você já está um passo à frente da maioria. A maioria nunca para pensar no solo. A maioria nunca chega a esse nível de compreensão. E continua presa no ciclo de gastar, esperar, frustrar, gastar de novo. Você não. Você entendeu que o jogo é jogado embaixo, no invisível, na microvida. E isso muda completamente a forma como você vai cuidar das suas plantas daqui para frente. Você vai olhar para o solo de um jeito diferente. Vai entender que aquela terra que está ali tem vida, ou pelo menos deveria ter. E que o seu papel não é só plantar, é criar as condições para que essa vida prospere. Porque quando o solo está vivo, a planta vive de verdade. Não sobrevive. Vive. E se isso mudou a forma como você enxerga o solo, curte esse vídeo, porque isso ajuda esse tipo de conhecimento a chegar em mais pessoas. Compartilha com alguém que ainda está tentando resolver colocando mais adubo e sem entender de verdade o sistema. E se você quer aprender a fazer o sistema trabalhar a seu favor, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia para você evoluir junto com a natureza.